Desespero do advogado do Bolsonaro e do Bolsonaro. Saiu notícia aí no jornal O Globo dizendo o seguinte: o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, vai ser indiciado pela Polícia Federal a qualquer momento. Segundo aí diz a grande imprensa, o indiciamento do Bolsonaro e de seus comparsas aí que venderam joias que ele recebeu como propina de ditadores árabes deve ser a qualquer momento. Isso seria na semana retrasada, aí na semana passada, aí seria agora até sexta-feira, não foi, aí seria na segunda-feira, não foi, agora estão falando terça-feira ou quarta, enfim, o indiciamento pode ser a qualquer momento. Há quem diga que o indiciamento já foi ali pedido pela Polícia Federal, porém alguma diligência pode ter sido pedida junto do indiciamento aí do Bolsonaro e desses outros. Diligência seria uma prisão ou uma operação de busca e apreensão para uma investigação futura, e que por isso não foi tornado público ainda o indiciamento, porque até o Alexandre de Moraes decidir, ou caso ele já tenha decidido, até a Polícia Federal organizar aí uma operação, leva alguns dias. E só quando a operação é feita é que o indiciamento é tornado público. Então, estão todos aí na expectativa de que seja indiciado a qualquer momento aí Bolsonaro e Weingarten. E aí o desespero bateu, por quê? Porque a Polícia Federal descobriu que o Weingarten ajudou o Bolsonaro a vender algumas joias. E quando esse indiciamento for feito, significa que a investigação acabou na Polícia Federal e que a Polícia Federal já vai pedir ao STF a abertura de novas investigações. Uma já foi anunciada, que é a investigação para saber por que o Bolsonaro recebeu tantas joias. Nenhum presidente na história jamais recebeu tantas joias e tão valiosas de líderes de outros países. É comum aí que um presidente receba um relógio, receba uma coisa, receba frutas, receba uma escultura que é para o patrimônio nacional, tudo mais. Mas não é comum presidentes receberem relógios de diamante, colares de diamantes que valem mais de 10 milhões de reais, conjuntos aí de relógios de luxo, cravejados, e aí receba vários desses, e em sequência, durante muitos anos consecutivos. Isso não é normal. Então a Polícia Federal quer investigar sobre quais circunstâncias isso aí aconteceu. Essa investigação tem tudo para ser uma bomba atômica. Pois bem, estão com medo aí os membros da família Bolsonaro. Eis que o Weingarten falou aí ao Globo que não tem como ele ser indiciado porque ele ficou sabendo desse caso das joias via imprensa e que ele não ajudou em absolutamente nada. Pois bem, talvez o Weingarten esteja aí contando com o fato de que só algumas das provas foram tornadas públicas. Porém, entre as provas públicas tem um áudio do tenente-coronel Cid que incrimina o Fábio Weingarten. Por quê? Porque nesse áudio, sem saber que teria o celular tomado de novo pela Polícia Federal, o tenente-coronel Cid fala para o Weingarten que não sabia que ele estava, abre aspas, neste circuito, ou seja, no circuito Brasil-Estados Unidos de vender joias. Joias saem do Brasil ilegalmente, entram nos Estados Unidos ilegalmente, são vendidas lá. E aí o dinheiro sai ilegalmente dos Estados Unidos e entra no Brasil ilegalmente. Por que tanto ilegalmente, Thiago? Porque tem uma coisa, se você tem mais de 10 mil dólares, você não pode sair desse dinheiro dos Estados Unidos sem declarar. Ou se você tem um bem, ou um relógio, alguma coisa, joias que valem mais de 10 mil dólares, você não pode sair dos Estados Unidos sem declarar. Também não pode entrar no país. No Brasil também tem limite aí do que pode sair ou entrar no país sem declarar. E aí tem uma coisa. Não apenas as joias saíram do Brasil sem declarar, o que já é crime no Brasil, como entraram nos Estados Unidos sem declarar. É crime lá também. Aí depois o dinheiro vivo saiu dos Estados Unidos sem declarar e entrou no Brasil novamente sem declarar. Ou seja, são 4 crimes cometidos. A saída das joias, a entrada das joias, a saída do dinheiro e a entrada do dinheiro. A coisa tá feia. E aí o Cid foi preso, fez uma delação, não contou tudo na delação, foi preso novamente, desmaiou ao ser preso e prestou novo depoimento, que foi ali a continuação da delação. Depois, nos Estados Unidos, quando a polícia estava lá, a polícia convocou o Cid para depor. Ele depôs por videoconferência, os policiais estavam no celular, na rua onde tem as joalherias, uma rua conhecida na Pensilvânia, e falaram lá, e lá falando com funcionários das joalherias, descobriram o seguinte: não foi só o Cid. Então imagina a surpresa do funcionário, da funcionária americanos lá, quando chega o FBI na loja, o pessoal fica, eita cara, que FBI, ferrou aqui, o que aconteceu? E o FBI fala, não, ó, é um crime aí de uns brasileiros que venderam umas joias ilegais. E aí eles dão ali os dados e o funcionário fala, opa,
Mas nesse cadastro aqui também vieram outras pessoas, ó, vender joias aqui, ó. Peraí, vem cá, tem mais. E aí eles descobrem novas joias. E aí tudo indica que essa outra pessoa era ou o Frederick Wassef ou o próprio Weingarten. Porém, a partir do que a Polícia Federal foi investigando, descobriu-se que o Weingarten tinha ligação com isso. E aí, olha só, um dos áudios... Foi engraçado que o Weingarten depois disse que ele ia soltar a conversa inteira publicamente e ele nunca fez. Essa foi a pior parte. Por quê? Porque tudo isso incriminava o Bolsonaro. A Polícia Federal vazou algumas mensagens do Cid com o Weingarten. E aí, ó, um áudio, esse áudio aqui que eu vou tocar para você, olha o que diz o Cid para o Weingarten. Aí fica difícil a defesa aí do advogado do Bolsonaro. Cara, eu nem sabia que você estava no circuito. E eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Esse áudio aí foi enviado pelo Cid ao Fábio Weingarten. Ele diz, nem sabia que você estava nesse circuito, e falei, se não fosse o Fábio, o negócio estava mais enrolado. Isso foi quando a Polícia Federal tinha descoberto o caso das joias, e quando isso veio à tona, e ali estava uma briga, porque o Tribunal de Contas da União mandou o Bolsonaro devolver todas as joias. A gente ainda não sabia, nem a Polícia Federal, mas o Bolsonaro não podia devolver todas as joias, porque o Bolsonaro tinha vendido algumas nos Estados Unidos e não tinha posse dessas joias. Aí o Frederick Wassef foi aos Estados Unidos justo nessa época para pegar um Rolex ali, ele recomprou o Rolex e levou de volta para o Bolsonaro, mas tem um relógio que nunca foi recuperado. E depois agora a Polícia Federal descobriu que tem outras joias que também nunca foram recuperadas e que nem sequer se sabia da existência dessas joias. Por quê? Porque nos depoimentos, a chefe ali do departamento, que é o departamento que que cataloga essas joias e tudo que é recebido pela Presidência da República, disse que tudo que era enviado para a Michelle Bolsonaro não era nem catalogado. Por quê? Porque a lei, segundo eles, tinha uma brecha ali de que presentes para o presidente da República tinham que passar aí pelo departamento. Porém, presentes para a primeira-dama não eram citados na lei e nem na decisão do Tribunal de Contas da União. Então, o que acontecia? Muitas joias entravam como presentes para Michelle Bolsonaro. E aí, elas não precisavam passar por nenhuma catalogagem e o Bolsonaro podia vender essas joias ilegalmente. Segundo aí, alguns colunistas estão vazando, a Polícia Federal não descobriu uma prova cabal de que a Michelle Bolsonaro foi quem ordenou a venda dessas joias. Mas tem prova cabal da Michelle confessando que ela sabia da existência e de que chegou a receber algumas joias em mãos. Então é difícil aí falar que não tem envolvimento nenhum da Michelle. Mas dizem aí alguns colunistas da imprensa, e não dá para saber porque muitos são bolsominions, que a Michelle não deve ser indiciada. Veremos isso, saberemos aí em algumas horas se ela será indiciada ou não. Acho um erro aí. Se foi utilizado o nome da Michelle para receber algumas das joias. Se a Michelle sabia, difícil ela não ser indiciada, né? Ah, mas não foi ela quem mandou vender. Pô, ela sabia, estava usando o nome dela, né? Pô, tá usando o seu nome para cometer um crime, você sabe se ficar quieta? Ah, não vou denunciar porque era o Bolsonaro. Pô, peraí, né? Peraí. Pois bem, o Bolsonaro fica rico, ela é esposa do Bolsonaro, ela não fica rica junto? Fica, né? Então, pois bem, aí o que acontece? A Polícia Federal está para acabar esse inquérito agora. O advogado do Bolsonaro já sabe. O novo plano do STF é o seguinte, não é do STF, mas enfim, uma mega articulação aí que está sendo feita, que é para que o Bolsonaro seja denunciado primeiro pelo crime de golpe de Estado. Então o Procurador-Geral da República avisou aí, já, isso vazou na imprensa, vazou uma matéria na Veja, vazou também no Metrópolis, que o procurador Paulo Gustavo Gonet disse que ele vai denunciar o Bolsonaro para que comece o julgamento do Bolsonaro antes pelo caso das joias. O caso do cartão de vacinação, das joias não, do golpe de Estado. O caso do cartão de vacinação e das joias, ele disse que vai denunciar depois, mesmo a investigação acabando antes. Por quê? Porque o entendimento ali dos ministros do STF é que o Bolsonaro tem que ser julgado antes pelo crime mais grave, porque assim ele é julgado, condenado e vai para a jaula. E que se o Bolsonaro for julgado pelo caso das joias ou do cartão de vacinação e acabar preso por isso, vai ser uma prisão frágil, entre aspas. Vão falar, nossa, mas aí prenderam um ex-presidente só por causa disso. Para mim parece uma baita de uma hipocrisia dos ministros que prenderam, sequestraram o Lula lá em Curitiba por causa de um apartamento que ele nunca sequer teve a posse da chave do apartamento e nunca dormiu lá. Aí para prender petista vale tudo. Você vê que contra petista, pô,
passa por cima da lei, passa o trator. Para prender fascista, neonazista, aí não, aí pô, nossa, vai prender ele só porque ele recebeu joias como propina e vendeu as joias nos Estados Unidos, não declarou nada, ganhou milhões de reais aí em dinheiro vivo, só por isso, sendo que temos todas as provas, até áudios aí do ajudante dele com o advogado dele, só por isso vai prender? Que coisa, né? Brasil, viu? 2024. Tem quem achasse que, nossa, o Lula vai ganhar a presidência, ele vai fazer uma mudança da água pro vinho no judiciário, na Polícia Federal, etc. Não, nada. Você vê aí, Brasil 2024. Então, o que eles querem é o seguinte, é uma prisão forte aí do Bolsonaro, por um motivo forte, que não possa ser revertido lá na frente, para que não corra o risco do Bolsonaro ficar preso 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí o Bolsonaro é solto, e aí ele volta mais forte na política. Ainda com a pecha de mártir e tudo mais entre a extrema-direita, e a extrema-direita faz muito melhor que a esquerda o marketing aí de colocar alguém que vai preso como mártir. É só ver aquele terrorista Clériston que morreu, ele é idolatrado na extrema-direita. O cara que cometeu inúmeros crimes, foi condenado aí, morreu na prisão, foi acusado pela Polícia Federal de tocar fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados, destruiu obras de arte de valor inestimável, tentou colocar fogo num carro da Polícia Legislativa, quer dizer, o cara é terrorista dos piores, morreu na prisão e virou mártir. Imagina o Jair Bolsonaro aí, que é o líder da quadrilha, como é que vão fazer? Quando o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro, lembre-se que boa parte da esquerda, PSOL, PCB, parte aí da esquerda, estavam contra o Lula, estava a favor do Sérgio Moro. Teve candidato aí ao Senado do Rio de Janeiro, que teve apoio de boa parte da esquerda, teve até mais votos que o candidato do PT, que deu entrevista pouco antes do Lula ser preso, dizendo que confiava no Sérgio Moro. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita.